Uma ótima tarde a todos. Começamos a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 29 de abril. Para você que nos acompanha em todo o Brasil e países vizinhos pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico. Para você que está nos acompanhando em todo o país pela NET, Claro TV, canais 190 e 690, pela Blue TV também. Para você que está agora acessando o portal sba1.com, você tem a programação do Agrocanal, do Canal do Boi, notícias, informações, aquilo que você precisa para ficar bem informado no mundo do agronegócio. E claro, sempre uma grande agenda de oportunidades, sba1.com. Estamos também ao vivo pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que compartilham o nosso programa. Se você está no Paraguai, está nos acompanhando pela Neo TV, sejam todos bem-vindos, obrigado pela sua audiência. E olha, sem avançar nas negociações, os fiscais agropecuários federais, eles continuam, né? O governo não avança com essa situação com os fiscais e que mantém ainda aquele cenário de elevação nos vencimentos em 5%, que é linear às categorias hoje que atendem o governo federal. Enfim, os fiscais federais já vinham fazendo essa solicitação há algum tempo e a partir de segunda-feira devem começar a focalizar neste cenário, atendendo apenas na sua atividade aquelas que atingem diretamente a população. Para falar um pouco mais a respeito disso e principalmente nos esclarecer o que vem ocorrendo, eu vou conversar agora, vamos entrevistar pela internet o Ricardo Nascimento, vice-presidente da associação que representa os fiscais federais. Ricardo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Este é um cenário que nós já tivemos há algum tempo e agora voltamos, né? Vamos voltar a ter esta condição. Como que vocês estão se posicionando e o que pode ser feito ainda em relação às solicitações dos fiscais? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pela oportunidade de trazer aqui os esclarecimentos do importante segmento brasileiro que é o agronegócio. Destacando que nessa pandemia, né, nesse momento tão ruim que a gente passa pelo Brasil, o agronegócio permitiu com que o país se autossustentasse. Permitiu que o Brasil continuasse funcionando com trabalho no campo, com trabalho nas suas diversas áreas que envolvem toda a produção agropecuária. Nós, auditores fiscais federais agropecuários, estamos inseridos nesse esforço coletivo que o Brasil fez para enfrentamento da pandemia. E é lógico, diante dessas questões, nós não paramos nenhum dia. Eu gostaria de destacar isso inicialmente. Nenhum dia nós paramos e trabalhamos ativamente, presencialmente, nos riscos, nas plantas, na avaliação em portos, aeroportos, laboratórios, nas áreas de fiscalização, nas áreas de fomento. E nesse aspecto, um dos outros componentes, além desse trabalho importante que diversas áreas fizeram no Brasil, como área de saúde, área de comunicação, imprensa, segurança, vínhamos havendo uma negociação no Ministério da Agricultura, um pouco no Ministério da Economia, na Casa Civil, que era a possibilidade de reestruturar a questão salarial de servidores como todos e da nossa carreira de auditor fiscal federal agropecuário. Cabe falar que nós estamos com o salário congelado já para quase 6, 7 anos. Então, é um período muito grande, é um longo período sem nenhuma forma de reajuste ou de reestruturação. E esse aspecto nos levou a ficar um pouco decepcionados com a proposta apresentada de um único valor linear de 5%, porque ele sequer repõe as perdas inflacionárias dos últimos 2 anos, ou dos últimos, na verdade, 4 anos, né? Calculado aí a partir de 2019, que está aí em torno de 19%. Mas outros aspectos é que, enquanto carreiras ligadas à área de fiscalização e auditoria estão há 2 anos sem reajuste, né? Tiveram pelo menos em 2019, nós estamos há 4, 5 anos sem reajustes. Então, vai aumentando o fosso, vai aumentando a diferença e vai ficando mais difícil. De uma categoria que já está trabalhando no limite. Estamos com um número muito reduzido de auditores fiscais.
E essa redução tem impactado nas nossas atividades, no nosso trabalho e naquilo que é essencial. Garantir a defesa agropecuária brasileira, garantir que não haja entrada de doenças, que não haja entrada de pragas, que poderiam comprometer toda a produção agropecuária nacional, toda a economia. Então, nós estamos atentos a esse aspecto e isso a gente já então enxergava as possibilidades de reestruturação, de valorização e de uma equiparação o mais próximo possível de todos os auditores que trabalham no país. Ricardo, e a partir de segunda-feira, 2 de maio, nesse 2 de maio, a categoria volta para uma operação padrão. O que essa operação padrão ela deve representar para o setor agropecuário brasileiro e para a população, principalmente? Importante destacar que nós estamos fazendo diversas conversas, diversas interlocuções com o ministro Marcos Montes, que vai estar aí, né, na Expo Zebur, a partir de amanhã, também na área da Casa Civil, para que isso não ocorra, para que a gente possa evitar que seja necessário que a categoria entre em operação padrão. Mas, na verdade, nós vamos entrar em uma operação padrão garantindo uma segurança alimentar, garantindo alimentos seguros para a população. Nós estaremos atentos na questão das cargas vivas, na liberação de produtos perecíveis, e estaremos cumprindo aquilo que a legislação determina, que é a fiscalização. E estaremos evitando fazer horas extras que não são remuneradas, fazer grandes intervalos de horário de almoço que faz com que haja a nossa jornada de trabalho seja estendida também sem remuneração. O que nós estamos, então, reivindicando é o reconhecimento dando uma carreira tão essencial para a economia brasileira. Nós estaremos atentos a cumprir todos os prazos legais previstos e nós esperamos que isso seja uma forma de sensibilizar, de trazer o olhar para uma carreira que contribui significativamente para o agronegócio brasileiro. Ricardo, falando a respeito das questões hoje que acabam por influenciar o setor, vocês estão buscando um reordenamento, uma reorganização da cadeia, da carreira e também essa luta que hoje há em relação a até as correções em relação à remuneração desses fiscais agropecuários. Como que estão as conversas, tanto ligadas ao Ministério da Agricultura, ligadas aos demais ministérios que acabam por influir diretamente, como que estão essas conversas, porque essa operação ela já ocorreu anteriormente? Então, Fabiano, há um grande apoio dentro do Ministério da Agricultura. Diversas vezes a ministra Tereza Cristina expressou esse apoio, o atual ministro Marcos Montes, que é o secretário executivo, também diversas vezes manifestou, tanto oficialmente quanto em reuniões, o apoio, reconhecendo a necessidade dessa reestruturação. Há um apelo na Casa Civil feito tanto por nós quanto pelas entidades que representam o agronegócio, que haja esse reconhecimento. No Parlamento, houve o reconhecimento quando houve aprovação na Lei Orçamentária de 2022, na Comissão de Agricultura na Câmara e no Senado, aprovando a emenda que permitiria a nossa reestruturação. Isso não foi depois finalizado quando saiu a Lei Orçamentária de 2022. Nós estamos numa questão assim, de muita pressão, porque um salário congelado já há praticamente 7 anos, sendo corroído por uma parte da inflação, sendo corroído pelo aumento das atividades que colocam em cima da carga de todos os nossos colegas auditores, que estão se desdobrando em cada área para que o Brasil não pare. Como não parou, como eu comentei aqui no início. Então, na verdade, há possibilidades ainda, assim nós entendemos. Enquanto não foi tomada a última decisão pelo presidente da República, ainda é possível achar mecanismos. Observem que os recursos que estavam previstos, ao não serem utilizados desde janeiro, e já reduziu aí, podemos falar, pela metade os recursos necessários se o reajuste for concedido ou reestruturação a partir de julho. Então, nós entendemos que ainda é possível acharmos um caminho para que viabilize essa nossa reivindicação da reestruturação e também da reposição de auditores com novos concursos. Tá certo. Ricardo Nascimento, obrigado pela sua participação
aqui no Agricultura BR. A gente vai continuar acompanhando a situação e também como que isso vai ter, né, de andamento, envolvendo aí todo mundo que acaba precisando, obviamente, né, a sociedade brasileira precisa das atividades, do trabalho dos fiscais federais agropecuários. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Fernando. Conversamos com o Ricardo Nascimento. Esse é um tema muito importante, é delicado. Essa operação ela já ocorreu em período anterior e claro que isso traz impactos e esses impactos precisam ser evitados. A categoria já tem feito essa solicitação já há algum tempo e esse fator é muito importante. Fala agora a respeito de mercado de soja, agora sim falando sobre mercado, e a oleaginosa aqui no Brasil fechava essa última quinta-feira com um ligeiro recuo, refletindo um pouco do que acontecia em Chicago, mas também com o dólar aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada agora como é que vem Chicago. Chicago fechou em queda nesta última quinta-feira, agora recupera parte desta perda, né? Nós temos aqui a posição de maio a 17 dólares 2 centes o bushel, com alta de 0,34% para a posição. Julho, que é a posição de maior liquidez, vem com 16 dólares 91 centes mais 2 o bushel, a alta de 0,39% neste momento. Temos a posição de agosto a 16 dólares 39 centes mais 4 o bushel, com alta de 0,38%, e a posição de setembro, 15 dólares 66 centes o bushel, 15 dólares 66 centes o bushel, com alta de 0,42%, são os negócios que nós destacamos neste momento aqui no Agricultura BR, que você acompanha diariamente. Temos negócios hoje com soja vindo em recuperação. Veja agora comigo como é que está o dólar sendo negociado. Você tem a página para nós aqui com dólar vindo com ligeira queda, 0,11% de recuo para a moeda norte-americana, R$ 4,93 mais 4 é o valor que eu tenho para a negociação com a moeda norte-americana e que nós temos no dia de hoje, vem exatamente na mesma frequência que nós tínhamos ontem, só que ontem vinha no campo positivo. Vou falar agora com Walter Pulga Júnior, que fala um pouco a respeito de recursos financeiros disponibilizados para o agronegócio. E esse dólar, Walter Pulga, o dólar está apresentando aí alguma estabilidade no momento, mas a gente sabe que o dólar é bastante nervoso aqui no Brasil. Como é que está o mercado financeiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o dólar abriu em forte queda hoje, chegou a arrasar fundo, hein? A faixa de R$ 4,86, mas não durou muito não. Em seguida voltou a reagir e agora tem uma leve queda, praticamente estável, queda de 0,03% na faixa de R$ 4,93 mais 80. Agora, também é importante notar que na máxima do dia, o dólar se aproximou de R$ 4,96. Tudo isso ocorreu porque, pela manhã, há uma desvalorização do dólar frente a outras moedas do mundo, houve um recuo do chamado dólar index, e em seguida, apoiado por notícias positivas do Brasil. Ou seja, segundo dados do governo, né, há um movimento positivo a favor do real, na medida em que o mercado de trabalho mostra que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,1% no primeiro trimestre deste ano, bem abaixo do que se esperava. Era esperado pelos analistas um desemprego na faixa de quase 11,5%, veio abaixo, isso trabalha favorável à valorização do real. Contribuindo com uma queda do dólar lá fora, uma queda leve, é verdade, nós tivemos aí uma perspectiva, vamos dizer, de valorização do real com queda do dólar. Mas isso logo, logo é revertido, porque há muitas preocupações com a China. O avanço da Covid na China chama atenção em todo o mercado internacional, porque há medidas restritivas muito rígidas na China, inclusive com a suspensão de aula em escolas em Pequim, dada a contaminação entre os estudantes. São 30% dos estudantes estão contaminados, né, lá na China com Covid-19. As restrições do governo chinês mostram que a economia pode ter, vamos dizer assim, um crescimento bem abaixo do que se esperava este ano
e isso traz aí uma desvalorização para o dólar em alguns momentos. Nesse momento, dólar index trabalha na faixa de 103.340 pontos, tem uma queda de 0,39%. Então o dólar continua recuando lá fora, isso ajuda, vamos dizer, uma valorização do real aqui, mas nada que mude muito aquele quadro que nós vimos recentemente. Agora, a notícia positiva, você lembrou muito bem, Fabiano, o Congresso Nacional aprovou aquele projeto que garante recursos para o Plano Safra deste ano agora, que termina aí em junho, né? Um Plano Safra vale até junho, em junho nós teremos um outro Plano Safra que será para o segundo semestre e para o primeiro semestre do ano que vem. Bom, após garantir a manutenção dos cortes do presidente Jair Bolsonaro, discussões sobre orçamento, houve muitos debates no Congresso Nacional, o Congresso terminou por aprovar aí nesta quinta-feira o projeto de lei que remaneja recursos do orçamento do governo para apoiar, para suportar o Plano Safra. Resumindo, para conceder recursos para que o governo consiga cobrir a taxa de juros mais barata que concede para financiamentos especiais do Plano Safra. Por isso, todos os financiamentos que estão atualmente fechados por determinação do Tesouro Nacional e que foram também, vamos dizer assim, tiveram suporte do BNDES e foram também fechados, agora podem ser reabertos. Quanto tempo isso vai demorar? É uma questão de dias, segundo alguns analistas, mas já há recursos da ordem de 868 milhões de reais para dar suporte, dinheiro para cobrir os juros mais baixos que o governo concede, né, para facilitar aí o agronegócio. Os recursos do Plano Safra já vinham sendo alvo de pressão dos ruralistas, uma vez que as linhas de crédito estavam totalmente fechadas, né? Recentemente, houve necessidade de fechar até mesmo a linha de custeio do Pronaf, de apoio à agricultura familiar. O governo, lógico, tentava achar uma saída, mas foi preciso tomar algumas atitudes, e algumas atitudes muito drásticas, viu? O presidente da República fez um corte de quase R$ 1 bilhão nas despesas do INSS, que paga as aposentadorias, né? Que paga os benefícios, pensões, né? Bom, diante desse acordo com o Congresso, um corte no orçamento do INSS de quase 1 bilhão, nós tivemos recursos também para o Plano Safra. Mas houve uma liberação de 7 bilhões e 600 milhões de reais para estados e municípios que estão próximos ali de áreas onde há exploração de petróleo. São recursos da Petrobras que foram repassados, aí, leilões da Petrobras, recursos que a Petrobras gerou para o governo que foram repassados a estados e municípios. Bom, muita mudança no orçamento para conseguir, este ano, cumprir aí todos os objetivos do governo federal. Difícil, mas a saída sempre existe, viu, Fabiano? É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Essa era uma notícia que vinha sendo esperada já há algum tempo e que mostra principalmente um cenário que é de muita preocupação para o produtor, principalmente na região sul do país. Esses recursos, eles viabilizam os juros que é colocado à disposição via Plano Safra, e para os produtores que foram afetados de alguma forma, e principalmente no sul do Brasil, que foram atingidos por estiagem, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná e parte do Mato Grosso do Sul, é essencial que se tenha acesso a esses recursos com os juros controlados. O Agricultura BR vai continuar tratando esse assunto, você vai entender um pouco melhor como é que ficaram esses cenários e principalmente a disposição, já que o Plano Safra volta, né, 21-22, volta à sua atuação, à sua carga a partir de agora. Veja comigo como é que vem os negócios com soja nos portos brasileiros. Você já viu que soja recua mais um pouco, é aquilo que eu estava falando. Quinta-feira foi marcada por recuo para a soja em Chicago, também tivemos uma queda para dólar aqui no Brasil, e aí temos uma queda também de R$1 para a referência nos portos brasileiros. Portos de Santos e Paranaguá, com R$ 197,00 a saca de 60 quilos neste momento, de acordo com a Granos Corretora, para entrega em maio, né? Tivemos aí uma nova queda, portanto, em relação ao que nós tínhamos nesta última quinta-feira, e um recuo ainda maior se considerarmos os valores que chegamos a ter de negociações. Nós tivemos aí, nesta semana, R$200, R$201 para a soja nos portos de Santos e Paranaguá. O valor continua interessante, claro, o produtor aí aguardando uma janela um pouco melhor.
Olha, daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos trazer em destaque a AgriShow, que encerra hoje, a Exposebu ao vivo que começa neste sábado. Você vai acompanhar também previsão do tempo para as principais regiões produtoras do país e vamos falar também de crédito daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Chegou a hora de falarmos da previsão do tempo aqui no Agricultura BR. E olha, começamos os destaques pela região sul do Brasil e também o que vem ocorrendo sobre o centro-oeste, em especial no Mato Grosso. Tivemos sinalizações que você acompanha em todas as edições do Agricultura BR, que mostram um solo que vai perdendo umidade e poucas precipitações, como destacávamos nesta última quinta-feira com Felipe Reis, da Earth Daily Agro. Para falar a respeito da previsão do tempo, vou conversar agora com Julian Marques. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje eu trago uma ótima notícia para os produtores de arroz do estado gaúcho. É que apesar do tempo firme retornar apenas na segunda, na cidade de Alegrete, as atividades já podem ser retomadas a partir deste final de semana. E hoje, Fabiano, não posso deixar de mencionar que os sulistas vão sentir o avanço da frente fria e isso, claro, acaba espalhando temporais por todo o estado. Já no Paraná, a previsão é de chuva até terça-feira, com previsão de 80 milímetros para a região, o que favorece a reposição da umidade em solo nas lavouras de milho, segundo a safra. E olha só, tem ainda muita chuva para cair ao longo desta reta final de abril e começo de maio. No Sudeste, também tem frente fria que vai avançar na costa de São Paulo com altos volumes, inclusive há risco também de volumes altos na área portuária de Santos. Já no interior, a chuva é muito isolada. Nas áreas produtoras de cana-de-açúcar, em São Paulo, a chuva ainda não vem nesta semana, mas volta semana que vem. Os volumes não são altos, de fato, mas a previsão está entre 10 e 30 milímetros, beneficiando lavouras recém-instaladas. A previsão é de que esta primeira quinzena seja mais úmida que a segunda. A chuva deve retornar somente no final de maio. No centro-oeste, a falta de chuva afeta as lavouras de milho segundo a safra. Sobre Mato Grosso do Sul, a previsão é de chuva bem isolada e pontual. Já Goiás e Mato Grosso não devem ser beneficiados com essa precipitação. Já na região nordestina, produtores investem em pimenta tabasco no sertão. Em Senador Sá, Ceará, a produção é feita com irrigação. O município também disponibilizou apoio técnico, equipamentos e mudas. No momento, há previsão de chuvas na região por conta das ECIT, o que beneficia o enchimento dos reservatórios de irrigação. No entanto, o interior da região está com tempo seco. E aí, acaba aumentando as condições de novos focos de queimadas. Na região norte, tem risco de trovoadas e temporais isolados. Já no sul de Rondônia, o tempo é firme, que permite o avanço das colheitas do Conilon. Fabiano, um ótimo final de semana a todos. Eu volto com você. Obrigado, Julian. Uma boa tarde a você, Julian, que volta durante toda a programação aqui no canal do Boi. E olha, eu vou falar agora a respeito de uma plataforma que foi criada para se discutir crédito dentro do ambiente do agronegócio, entre outros temas que são relevantes para a produção rural brasileira. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com Mayra Delfino, ela que é diretora do Conacred, participa do Agricultura BR aqui no canal do Boi conosco. Obrigado, Mayra, pela participação, por estar conosco. Antes de começarmos, a plataforma será lançada na próxima semana. Como que essa plataforma funciona e principalmente como que ela impacta o setor do agro? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer falar com vocês e com o público aí do Agricultura BR. Bom, a plataforma Conacred é um relançamento, na verdade. A gente lançou essa plataforma no passado e agora a gente está reformulando, trazendo novidades, trazendo mais vídeos e mais conteúdo para quem é envolvido, para o profissional que trabalha com a concessão de crédito para o agronegócio. Então, ela é super focada, é uma plataforma online, é uma plataforma digital acessada por browser, né, na internet, e ali
o profissional pode encontrar vídeos com especialistas, com diversos assuntos aí que rodeiam a concessão de crédito no agronegócio, podcasts, artigos específicos, e também a gente vai ter dessa vez, agora nesse relançamento, um fórum que vai ter especialistas que vão liderar temas específicos, né, da concessão de crédito, e aí vão poder tirar dúvidas e informar mais ainda os nossos assinantes aí do Conacred Plus. Quando nós falamos do crédito rural, é claro que nós estamos falando de um público extremamente heterogêneo, né, e muito amplo, que tem, dentro das suas características, né, necessidades distintas também. Hoje, quando a gente fala deste tema, como que ele tem atingido esse produtor rural e, principalmente, como que o crédito pode ficar mais claro para o tomador, principalmente, que é quem está ali na ponta para fazer os seus investimentos? Maravilha. Bom, Fabiana, a gente sabe, né, a gente tem visto aí ano após ano, safra após safra, que o agro brasileiro ele só desponta, né? Ele está aí batendo recordes todo ano, e a gente sabe que isso é muito por conta realmente do produtor, que está aí na ponta, antes da porteira, que planta, que semeia, enfim, que colhe. Mas claro que esse produtor ele precisa de recursos para desenvolver essa produção que aí desponta nas exportações todo ano no nosso agro. E é sobre isso realmente que a gente geralmente traz assuntos e traz especialistas para falar. Bom, o produtor geralmente ele tem aí 3 pilares de recursos para plantação, né? Ele usa recursos próprios, ele usa também de recursos vindos de bancos, e ele usa também de recursos que vêm de empresas que, além de produtos, insumos, ela também concede crédito, né? A gente sabe que, bom, tivemos aí algo trazendo aí novidades entre ontem e hoje sobre o Plano Safra, e tudo isso a gente sabe que é excelente, mas ainda há uma insuficiência orçamentária no Plano Safra, e que as empresas elas buscam suprir essa necessidade do produtor com financiamento para que ele consiga mais robustez nessas ferramentas, né, com taxas diferenciadas, vindas de bancos ou também vindas dessas empresas, para que haja uma produção cada vez maior em recordes e também haja mitigação de riscos. Tanque cheio na fazenda. Luminar Combat. Continuando aqui, Mayra, a gente acabou perdendo um pouco do seu sinal, mas agora voltamos. E só para concluir a tela aquilo que você estava dizendo para nós, em relação à qualidade hoje do crédito que é colocado à disposição no país em relação a juros controlados e também juros livres. Você lembrou muito bem, nós tivemos essa decisão sendo definida nesta última quinta-feira, ele destrava também os recursos do Plano Safra que estavam parados, estavam sem tomada, né? E ao mesmo passo, nós não temos recursos suficientes vindo de plano agrícola, os planos agrícolas não são suficientes para arcar com essa posição. Como que vocês avaliam essa qualidade do crédito que hoje há no país, sendo juros controlados ou juros livres? Maravilha, Fabiano. Bom, a gente sabe que cada produtor ele tem a sua necessidade individual, né? E hoje a gente vê aí, os números do agro são super elevados, batem recordes a cada ano, mas mesmo assim ainda alguns produtores ainda acabam sim passando por alguma dificuldade por conta de algum risco que acabou não sendo mitigado ou por conta de algo inesperado que tenha acontecido aí no meio do caminho. A gente sabe que essas empresas, tanto os bancos como empresas financiadoras, empresas que têm produtos e insumos, mas que também financiam o agronegócio, elas têm análises, né, específicas, definidas e personalizadas para cada produtor. Então, os juros eles podem super variar de acordo com a necessidade ou com a capacidade de pagamento de cada produtor. Os bancos eles têm aí mais ou menos taxas definidas, mas eles também se utilizam dessa capacidade de pagamento individual de cada produtor para apresentar valores, taxas e recursos e números em recursos para que esse produtor consiga, tenha capacidade sim de pagar, mas que ele consiga também fazer e ter a produção dele escolhendo bem, né, onde ele vai pegar, mas também com esse financiamento, ele pode sim ter essa capacidade de financiamento, retomando, capacidade de pagar, mas também é muito importante a gente ver
que o produtor ele precisa se profissionalizar na gestão da operação dele e também na gestão financeira da própria propriedade dele. Por quê? Porque assim ele vai conseguir acessar os financiamentos melhores, com taxas melhores, vai ter uma capacidade melhor lá na frente, depois da colheita dele, de pagar por esse financiamento e também ele vai conseguir acessar taxas diferenciadas. Então, quando ele está com a gestão dele em dia, gestão financeira em dia, ele com certeza tem essa capacidade de acessar e de escolher melhores alternativas, não só de financiamento, mas alternativas também no mercado de capitais. E falando a respeito hoje, né, que nós temos essa plataforma e ela está ali para exatamente debater esse tipo de questão, que é extremamente importante, e acaba vindo também aquela ideia de planejamento. Hoje a gente tem falado muito a respeito de como fazer planejamento, por exemplo, para aquisição de alguns insumos agrícolas. Está cada vez mais importante, por exemplo, fazer a análise de solo e aplicar com equidade aquilo que precisa. Um planejamento de tomada de crédito, ainda mais num país em que nós estamos sujeitos a taxas de juros que são muito voláteis, né? E agora vem em disparada expectativa de 12,7%, com viés de alta ainda, e um dólar que é muito volátil num ano eleitoral. Como que pode ser pensado esse tipo de planejamento e como que a plataforma pode ajudar nesse aspecto? Maravilha, Fabiano. É verdade, a gente tem visto aí nas reuniões de Copom, mês após mês, essa alta, né, da inflação, e isso tudo somar. Bom, agora a gente não tem nenhum indício de diminuição, né, para os próximos meses, e isso tudo somado ao câmbio, ao que a gente tem visto aí no câmbio em queda. Isso tudo evidencia ainda mais a necessidade de se planejar, né? A necessidade de procurar informações específicas no mercado que ajudem esse produtor dentro de casa, que o ajudem a entender como funciona. Ele sabe muito bem como funciona a produção dele, mas sempre é bom a gente continuar arrumando nossos números de casa. Então, informações, encontrar empresas que prestem serviço muitas vezes, ou profissionais especializados no financeiro de propriedades rurais, também é muito importante. E a plataforma, ela tem exatamente isso, ela tem esse acesso a empresas específicas no setor, acesso a advogados com consultoria, acesso a profissionais de finanças que podem também auxiliar, que podem tirar dúvidas quanto a toda essa organização dentro de casa, essa organização e esse planejamento financeiro dentro de casa. O Conacred sempre busca realmente trazer, juntar esses profissionais, fazer essa ponte entre quem tem a necessidade de informação e quem tem essa informação, para que realmente as fazendas, a produção e o nosso agro continue despontado aí no mundo, atendendo essa demanda crescente por alimento que o nosso mundo tem. Tá certo, Mayra, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, desejamos sucesso aí no empreendimento. Muito obrigada, Fabiano, excelente tarde, excelente fim de semana para vocês, um abraço. Tá certo? Falamos a respeito desta plataforma aqui no Agricultura BR e agora o assunto por aqui no Agricultura BR é o mercado do milho. Olha, muita instabilidade para o mercado brasileiro de milho. Por quê? Porque se, por um lado, os fundamentos mostram que tem uma demanda muito elevada e que ela fica maior por conta dos parâmetros internacionais, de termos ali uma Ucrânia produzindo bem menos milho, consumindo tudo o que produz e uma necessidade muito maior de milho dos Estados Unidos e milho do Brasil. Por outro lado, mesmo com todos os indicativos que trouxemos nessa semana, uma umidade de solo mais baixa no Mato Grosso, em Goiás também, mas principalmente Mato Grosso, que é o maior produtor, e um risco de perda de produtividade já latente no maior produtor de milho do país, nós temos o milho cedendo. Por quê? Porque é uma área recorde. Há uma área recorde e, com isso, uma expectativa também de uma colheita igualmente histórica aqui no país. E nós vimos aí o milho recuando. Essa última quinta-feira foi marcada aí por uma queda mais evidente para o cereal.
Acompanhe comigo agora como é que vem as posições negociadas no curto prazo no mercado futuro brasileiro. Nós temos recuperação para os valores. Posição de maio, R$ 92,20 a saca de 60 quilos, alta de 0,66%. Julho, R$ 94,08 a saca de 60 quilos, alta de 0,71%. Setembro, R$ 97,30 a saca de 60 quilos, 1,32%. Novembro, R$ 98,45 a saca de 60 quilos, com alta de 0,78%. São os negócios que destacamos agora com milho no mercado futuro brasileiro. Por aqui falamos de milho ainda, agora milho no mercado futuro norte-americano. Vamos ver a referência internacional na Bolsa de Chicago. Nós destacamos negócios hoje em queda. Posição de maio, mais curto prazo, vem praticamente estável em campo positivo, com $8,16 mais 4 o bushel, uma alta de 0,06%. Já a posição de julho perde 0,18% a $8,12 o bushel. Setembro, 0,23% de alta, $7,68 por bushel. E dezembro, 0,30%, $7,49 mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com o milho na Bolsa de Chicago. E olha, está para começar a Expo Zebu 2022. É claro que o Canal do Boi está de volta aí na feira, juntamente com a sua organização, que volta a ser, ainda bem, agora presencial. É por isso que eu vou para lá agora e vou conversar com alguém que conhece demais a casa, conhece demais a BCZ e essa grande feira. Vou conversar com meu amigo Jorge Zaidan, que traz os primeiros destaques da Expo Zebu no Agricultura BR. E a partir de agora vamos ter aí pouco mais de uma semana, Zaidan, para trazer todas as informações e o que acontece nesta que é a Copa do Mundo do Zebu. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano Reis, boa tarde aos nossos amigos que estão sempre conosco aqui nas transmissões do Canal do Boi, em especial Agricultura BR. Pois é, aqui já está exatamente tudo pronto para a inauguração amanhã às 10 da manhã. Este é o horário inicialmente previsto para a solenidade. Enquanto isso, você vê imagens ao vivo do nosso Parque de Exposições Fernando Costa, em Uberaba. E já expliquei agora há pouco no canal do Boi News. Esse é o praticável que será usado pelos jornalistas amanhã, que farão a cobertura da inauguração, que contará com as presenças do presidente Jair Bolsonaro, ministro da Agricultura Marcos Montes Cordeiro, que já foi prefeito aqui de Uberaba, governador de Minas Romeu Zema, a primeira-dama Michele Bolsonaro, também já confirmada a participação, e a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A BCZ fará uma homenagem dando o nome dela a BCZ Mulher, que é um estande inaugurado, vai ser inaugurado amanhã, logo antes da solenidade. E o presidente deverá entrar por essa avenida que vocês estão vendo, a cavalo. Aliás, a cavalgada deverá começar no aeroporto, que fica bem pertinho aqui do Parque de Exposições. Vai percorrer aqui dentro, ruas do parque, inaugurar a BCZ Mulher, o estande ABCZ Mulher, o estande da gastronomia, e depois ele virá até o palanque de solenidades, onde nós estamos neste momento, o palanque já preparado para receber dezenas e dezenas de convidados para amanhã. Mas, Fabiano, eu quero destacar nessa primeira participação no Agricultura, nós faremos isso diariamente aqui de Uberaba, o lançamento de um livro que está marcado para agora, 4 horas da tarde. Nós já fizemos imagens, podemos colocar essas imagens, mas eu estou aqui com o Ronaldo. Dá uma olhadinha aqui.
o Ronaldo Graça Couto, que é editor desse livro, né? Eu estou com o Ronaldo aqui e o Allen, que é um dos autores, são vários, 8 autores. Então vamos saber um pouquinho desse livro, que Bovinos do Brasil, olha, tem mercado, tem perspectivas. Fala um pouco do livro, Ronaldo, por favor. Boa tarde, Zaidan. Muito obrigado. Isso aqui é uma ação de comunicação compartilhada que se chama Bovinos do Brasil, Inovação, Sustentabilidade e Mercado. Ele procura melhorar e dar uma boa imagem ao Brasil, ao mundo, do que é a pecuária bovina no Brasil. E a gente convidou 8 autores de várias formações para cada um dar a sua visão, passando desde pela questão racial, a questão genética, a questão de cuidados com a saúde, com o bem-estar animal, alimentação e sustentabilidade, falando muito do ILPF, que é uma grande solução para a reconstituição de áreas degradadas, e também a área do mercado. Quais são os autores? Os autores são vários, então vamos ver se eu consigo falar de todos, mas para a alimentação foi o Leonardo de Oliveira Fernandes, para a parte de raças e para a parte de pecuária 4.0 foi o Alan Dupré, que está aqui com a gente. E teve uma importante participação do Luiz Antônio Josaquian, da ABCZ, que falou da genética, da evolução genética dos bovinos do Brasil. A gente teve a participação do professor Matheus Paranhos, da Universidade de Jabuticabal, para falar de bem-estar animal. E, enfim, são um Fava grupo... Neves, que está... Professor Fava Neves e o Vinícius Cambaúva, que é o assistente dele. E também, junto com o professor Leonardo, teve mais 3 ou 4 participações. Então, é um livro que tem em português e tem em inglês, ele tem 200 imagens, ele é um livro capa dura, muito texto, muita informação, que vai estar sendo distribuído aí nos canais afins aqui, associados à pecuária. E eu espero que vocês tenham acesso a essa obra, que é uma coisa única, que demorou 2 anos para ser feito, com apoio de 12 organizações. Obrigado, Ronaldo. O Dupré está aqui também, o Allen Dupré, que é jornalista, né, da década de 1970, jornalista da antiga. E o que você está destacando nesse livro, Allen? Olha, eu acho que o mais importante que eu vi nesse livro é que ele vai se tornar uma referência dentro da pecuária brasileira, pela abrangência, pela profundidade do tratamento dos temas. Porque ele vai desde as origens do rebanho brasileiro, tem um texto delicioso do próprio Josaquian, que abre o livro. Depois, o meu capítulo é um capítulo sobre... com a descrição de todas as raças, são mais de 60 raças que compõem o rebanho brasileiro, e aí vai tratando dos outros temas, alimentação, sanidade, bem-estar animal, sustentabilidade, enfim, tudo, e culmina com um texto excelente também, na minha visão, do Marcos Fava Neves, traçando um panorama do mercado nacional e internacional da carne bovina brasileira. Então... Allen Dupré, muito obrigado, viu? Ronaldo também, muito obrigado. Sucesso no lançamento do livro, que está marcado para daqui a pouco, 4 da tarde, aqui no Parque de Exposições, fazendo parte da programação da Exposebu. São, Fabiano Reis, 2.200 animais de raças zebuínas que começam a ser julgados domingo. Amanhã a abertura, temos um leilão pelo Canal do Boi à noite, o leilão de touros VRJO. Domingo pela manhã já começam os julgamentos. E segunda-feira, em toda a programação do Canal do Boi, inclusive aqui no Agricultura BR, cobertura do Canal do Boi. Fabiano, bom final de programa para você. Tá certo, Jorge Zaidan, bom trabalho, aliás, teremos aí a abertura da Exposebu com transmissão pelo Canal do Boi neste final de semana, neste sábado. Como é que vai funcionar essa abertura? Como é que estão as autoridades confirmadas para este evento, Zaidan? Fabiano, só uma pequena observação, nós teremos a transmissão pelo Agrocanal. O Canal do Boi sempre faz a transmissão desse evento, né? Nós já temos tradição nas coberturas da Exposebu. Ocorre que teremos um leilão amanhã pelo Canal do Boi e assim a transmissão será exibida
integralmente já desde a chegada das autoridades, pelo Agrocanal, também emissora do SBA. A expectativa é grande, Fabiano, se você me permite, já antecipei um pouquinho agora há pouco no canal do Boi News, mas tem uma expectativa grande do anúncio amanhã pelo presidente Bolsonaro da etapa final e derradeira, vamos dizer assim, redundantemente, da campanha de vacinação contra a febre aftosa em alguns estados brasileiros, dentre eles Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. É importante a obtenção desse título, ou seja, tirar as campanhas de vacinação para pleitear na sequência área de zona livre sem a necessidade, sem a obrigação de vacinar. Isso já foi conquistado por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, alguns municípios de Mato Grosso, Rondônia. Enfim, é importante ter esse status que depois será reconhecido internacionalmente para abertura de mercados, principalmente para a suinocultura do Sul. Nós precisamos aumentar as exportações de suínos. As de bovinos estão indo muito bem e a tendência é de que cresçam ainda mais. Isso a gente vai ver até no livro que será lançado hoje à noite. Mas suíno precisa exportar bastante. E essa conquista de área livre sem a obrigação de vacinar é importante. Portanto, a segunda etapa em novembro, a primeira agora em maio, a segunda etapa em novembro, deverá ser a última nesses estados que eu mencionei. E a partir do ano que vem é pleitear essa condição sanitária que é muito importante para a conquista de novos mercados. Portanto, a expectativa amanhã é do anúncio pelo presidente Bolsonaro, amanhã durante a solenidade de abertura. Tá certo então, Zaidan, obrigado pela participação, bom trabalho para toda a equipe do Canal do Boi, que está em Uberaba. E você vai acompanhar essa abertura oficial, claro, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, lá no Agrocanal. Eu sigo por aqui porque se a Expo Zebu abre oficialmente neste sábado, temos hoje o encerramento da AgriShow. Aliás, nesta sexta-feira, nós vamos ter logo mais às 14 horas o fechamento já da feira, toda a coletiva de imprensa falando sobre os números, o que foi negociado, a volta da AgriShow em relação ao seu ambiente, recebendo o produtor rural, recebendo seus visitantes. E nós vamos falar agora a respeito de mais uma tecnologia lançada durante a feira em Ribeirão Preto, que mostra como que o agricultor pode potencializar seus resultados, aquilo que ele produz e também a rentabilidade através da tecnologia. Quem fala sobre este assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. Aqui na AgriShow 2022, o produtor também encontra tecnologias para atingir o potencial produtivo da sua lavoura. Quem vai explicar mais sobre esse assunto é o Marcelo Rolim, que é diretor técnico de pesquisa da Santa Clara Agrociência. Ô Marcelo, conta pra gente então que produtos são esses. Gustavo, o que a gente está trazendo aqui é um pacote, algumas tecnologias que ajudam esse produtor a conseguir levar a lavoura, mesmo quando a condição climática não ajudar. Normalmente o produtor faz todo o planejamento de insumo, todo o planejamento de como manejar essa lavoura, o investimento dele, ainda mais agora, nessa época de preço bom, é um investimento alto. O produtor brasileiro investe em tecnologias, tem uma das boas produtividades do mundo. E é muito comum, ainda mais num país continental grande igual o nosso, em algum momento ele perde esse potencial produtivo nesse caminhar do plantio até a colheita, ou do começo da safra de uma perene, um café, uma laranja, até conseguir colher. O que a gente teve? Esse ano foi um ano característico. Nós tivemos excesso de chuva numa parte do Brasil, principalmente na região do Cerrado, mais leste, do lado do Mato Grosso, e a gente teve uma seca que foi muito severa em algumas regiões do Brasil, no sul, divisa do Paraguai e divisa da Bolívia. Então o que a gente vê? O produtor investe na tecnologia, ele já tem todo o investimento, compra os insumos, planeja uma safra cheia e o clima nem sempre ele consegue controlar. E tem como você melhorar isso? Tem. Existe desde irrigação, é uma possibilidade, mas é limitado, é onerosa e nem todo lugar dá para você fazer isso. Mas existe como a gente, que é uma empresa de insumos na área de fertilizantes especiais, na área de proteção de plantas, desenvolver também alguma solução para ajudar ele, sabendo como que a planta funciona, como que ela reage nessas condições que podem limitar a produtividade, a gente consegue despertar umas rotas,
melhorar o funcionamento do maquinário da própria planta para ela não cair tanta produtividade, para ela chegar lá mais perto ou até atingindo o que o produtor planejou no início. Então, nós estamos trazendo tanto um produto que chama Arquitec, que é para quando tem excesso de chuva, para ajudar a soja e o feijão a engalharem e terem uma conformação boa, quanto estamos trazendo um pacote tecnológico também, que é composto por 2 produtos que ajudam a planta a não sofrer com estresse de alta temperatura ou a seca. Esse é o pacote que nós estamos trazendo aqui na AgriShow, sendo que o Arquitec é um lançamento, ele acabou de ser lançado e nós estamos em primeira mão apresentando para toda essa região aqui na AgriShow. E para que tipo de culturas esses produtos são indicados? O Arquitec, que é para excesso de chuva e excesso de nebulosidade, é específico, foi desenvolvido para soja e feijão. Essas 2 culturas têm uma coisa muito característica, que quando chove muito, quando fica muito fechado, elas buscam a luz, crescem, sobem muito e aí elas estiolam, ficam fininhas e no final acabam deitando em alguns casos extremos. Então o produtor não só perde a produção da planta, que ela não está funcionando bem, ela está fazendo talo ao invés de fazer grão, e ela também chega a cair, a hora que cai ele não consegue mais colher. Então a gente tem um pacote que é focado em leguminosas, soja e feijão para melhorar a arquitetura. Esse produto não vai deixar a soja principalmente subir, crescer demais, vai falar, faz mais galhos e a gente aumenta o engalhamento da planta em 19%. Então, em vez dela fazer talo, fazer ramo, ela vai fazer mais grão. Ela vai ficar mais compacta e não deita, não acama. É um baita de uma ferramenta, é muito difícil de fazer isso. É uma tecnologia raríssima de você conseguir fazer. Normalmente se usam compostos que são muito mais agressivos, que eles travam a planta também. Então, você consegue travar o crescimento da planta, mas você para também a produção futura dela, porque você para o acúmulo dela de reserva que vai virar grão no futuro. Então essa é muito mais amigável e eu consigo passar essa mensagem para a planta sem fazer ela diminuir o potencial produtivo. É uma tecnologia rara, 3 anos de trabalho e que a gente conseguiu lançar com altíssima estabilidade de rendimento. Esses produtos já estão disponíveis no mercado? Esses produtos já estão, esse foi o primeiro ano, a gente praticamente lançou ele durante a safra, em algumas regiões já foram para o campo, tem resultado em algumas, principalmente nas regiões que não plantaram tão cedo, e é uma tecnologia já acessível, onde nós já temos hoje dados e tem oferta do sul até o Cerrado, que planta soja e feijão. Tá certo, Marcelo, obrigado pelas informações, parabéns aí pela pesquisa, né, pelo desenvolvimento também desse produto. De Ribeirão Preto, São Paulo, da AgriShow 2022, Gustavo D'Angelo. E todas as informações, reportagens da AgriShow 2022, a cobertura do Canal do Boi, você acessa no portal sba1.com e ainda no Canal do Boi no YouTube. O assunto agora é café aqui no Agricultura BR e o café arábica tinha recuperação nas primeiras horas de operação nesta sexta-feira. E é o que eu trago em destaque agora por aqui. Veja comigo como é que vem os negócios com café no curto prazo. Temos alta relevante, né? Alta acima de 2%. Posição de julho, $2, 23 centes mais 5 por libra-peso, com alta de 2,5%. Setembro vem com a posição negociada $2, 22 centes mais 55 a libra-peso, com alta de 2,36%. Dezembro, posição negociada $2, 22 centes mais 15 a libra-peso, com alta de 2,51%. E março, com $2, 20 centes mais 60 por libra-peso, com alta de 2,31%. Alguma recuperação hoje para o café arábica, depois de muita pressão negativa em relação aos negócios. Vamos falar agora dos negócios com café robusto, ocorrem na Bolsa de Londres, plataforma Life, em dólar e toneladas. Nós temos aqui as referências, posição de maio ganha 1,63%, com $2.108 por tonelada.
Julho negociado com alta de 0,86% a $2.107 a tonelada. Setembro, $2.109 a tonelada, alta de 0,71%. E novembro com a posição de 0,57% de alta, com $2.107. São os negócios que nós temos aqui nas posições de mais curto prazo, com valores muito parelhos, né? Referência importante para a produção de conilon aqui no Brasil, em especial no estado de Espírito Santo. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer os destaques finais desta edição do Agricultura BR. Falando do mercado da soja, do dólar também e muito mais. Eu volto em instantes. A Agricultura BR traz agora em destaque o mercado da soja, soja que vinha com recuperação nesta sexta-feira e é o que você acompanha conosco aqui na tela. Temos a recuperação, só que ela já é uma alta menor do que quando tínhamos a abertura do programa. Nesse momento, posição de maio negociada $17, 12 centes mais 2 o bushel, a alta é de 0,34%. Julho, $16, 91 centes mais 2 o bushel, alta de 0,39%. Agosto, $16, 39 centes mais 4 o bushel, alta de 0,38%. E setembro, $15, 66 centes o bushel, alta de 0,42%. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Cedo na sexta? Trazemos em destaque agora o dólar que vinha em operação ali, devolvendo um pouco do que perdia ontem. Neste momento vem estável praticamente o dólar, vem estável com viés de queda em 0,02% a R$ 4,93 mais 8 para a moeda norte-americana. Olha, com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. Nós voltamos logo mais, às 16 horas, no horário de Brasília. E vamos trazer o fechamento de mercado, claro. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais.